tua Bíblia, por favor, mesmo assentado, do Evangelho do Dr. Lucas, no capítulo de número 22, do versículo 54 em diante. Tem uma palavra do Senhor para os nossos corações. Uma palavra de reflexão, mas uma palavra que vai mudar a tua história aqui hoje. Lucas, capítulo de número 22, versículo 54. Quem achou, diga: eu achei. Aleluia. Diz assim: então, prendendo-o, levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. Diga comigo: seguia de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou Pedro entre eles. Diga: assentou Pedro entre eles. E com certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passando quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também esse verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Glória a Deus. Nós estamos diante de um texto, irmãos, que fala muito em nossos corações. Eu peço que você preste bastante atenção, porque eu sei que já é 15 para as 9, e crente eu conheço. Passou de 9, 15, 9 e meia, já está murmurando. Mas fica até 11 horas na porta. Mas fica tranquilo que é uma palavra de reflexão. A Bíblia vai dizer que Pedro era um homem que seguia Jesus. Era um homem a qual amava Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus, quando veio na terra, ele vai escolher 12 homens para andar do seu lado. E na escolha e no processo desses 12 homens, a Bíblia vai dizer agora que Jesus está passando pela beira da praia. E agora Jesus vai escolher o seu primeiro discípulo. E quando eu paro aqui para analisar esse texto, eu vejo agora Jesus andando e avistando um barco que estava sobre a praia. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega perto deste homem, que estava não pescando, mas que estava lavando as redes, eu vejo agora Jesus indo até a Pedro e dizendo: Pedro, eu vim aqui porque eu tenho algo diferente para tratar contigo. Eu vejo Jesus indo atrás de Pedro para escolher ele para ser um dos apóstolos ou um dos discípulos. Quando eu paro e analiso esse texto, algo chama minha atenção. Sabe por quê? Porque quando Deus quer escolher, Ele não olha a aparência. Quando Deus quer escolher, Ele não olha o grande. Quando Deus quer escolher, Ele escolhe os pequenos. Ele escolhe aqueles que não são. Ele escolhe aqueles que não têm sabedoria. Porque Ele é o Deus que não vê a aparência. Se fôssemos olhar para a aparência de Pedro, não iríamos escolher. Mas Jesus, o Todo-Poderoso, desceu do trono de glória, olhou e disse: ei, eu fui com a cara desse aí. Aprova a Deus nessa noite descer aqui e dizer: eu fui com a cara desse aí. Eu fui com a cara dessa aí. Ei, Jesus nessa noite desceu aqui e disse para mim e para você: eu te escolhi. Não importa o que o mundo
está dizendo de você. Não importa aqueles que têm se levantado contra você. Não importa aqueles que olharam para você e falaram: esse daí não foi escolhido. Deus está dizendo nessa noite: eu te escolhi. Independente de como você é, Deus falou: eu te escolhi. Independente do que você vai fazer lá na frente, porque Ele conhece, mas Ele disse: eu te amo e eu te escolhi. Vai entender o amor de Deus. Vai entender o amor de Deus, hein, queridos? Quando Ele escolhe, ninguém pode passar por cima da tua palavra. E eu vejo agora Jesus chegando para Pedro. E ele poderia não ser escolhido porque ele estava lavando as redes. Lavar as redes significa: eu estou desistindo do meu ofício. Lavar as redes significa: eu estou desistindo do meu trabalho. Lavar as redes significa: eu tentei e não consegui alcançar. Lavar as redes significa: eu já estou cansado e não vou tentar mais. Lavar as redes significa: eu não quero mais saber do que eu estava fazendo. Ei, no olhar humano, Jesus poderia olhar para Pedro e falar assim: não, esse daí eu não vou chamar, porque esse aí desiste fácil. Mas Jesus olhou para dentro da alma de Pedro e disse: Pedro, o que tens, Pedro? Ele fala: Senhor, eu trabalhei a noite toda, estou cansado, joguei rede e até agora não peguei nada. Jesus olhou e disse assim: Pedro, vai até ao mar alto e lance. E a Bíblia vai dizer que Pedro vai olhar para ele e vai dizer: Senhor, Pedro nem conhecia Jesus direito, mas ele olha para ele e diz assim: Senhor, eu trabalhei a noite toda, não consegui nada, mas mediante a tua palavra eu vou. Talvez você não esteja entendendo, mas Deus está me ensinando a você nessa noite, que quando Ele dá a palavra, você tem que ir, porque quando Ele libera a palavra, a vitória é garantida. A Bíblia vai dizer que Pedro foi, e quando lançou, veio muitos peixes. E esse homem agora começa a seguir a Jesus. Ele vai largar o seu trabalho de ofício, e ele agora vai ser pescadores de homens. Foi o próprio Jesus que disse: vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. Pedro agora segue Jesus. E nesse caminho, nessa caminhada, porque o Evangelho não é fácil, o Evangelho não é como muitos pregam aí fora: venha para cá que você vai receber carro do ano, casa própria. Isso é mentira de Satanás. Evangelho é luta, Evangelho é peleja. E as bênçãos vêm, mas não precisa correr atrás dela, porque as bênçãos correrão atrás de você. A Bíblia vai dizer que agora esse homem se apaixona por Jesus, e ele vai seguir Jesus para onde Jesus ia. Pedro começa agora a ser o guarda-costas de Jesus. E a Bíblia vai dizer uma certa vez que Jesus estava pregando para uma grande multidão, e o seu sermão era duro. E a Bíblia vai dizer que todos começam a se levantar e ir embora. Sabe por quê? Porque a multidão só quer ouvir o que lhe agrada. Quando Deus está pegando, está apertando, está dizendo: ei, não é desse jeito, muda. Aí nos levantamos: não, vou embora, porque essa palavra não é para mim. Mas se Mariazinha estivesse aqui, era para ela. Ei, é para você essa palavra hoje. A Bíblia vai dizer então que os homens começam a ir embora. Pedro olha e diz: Senhor, a palavra está dura. Jesus olha e diz: ei, vocês vão embora também não? Ele olha e diz: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Pedro agora começa a seguir Jesus e a entender os seus milagres. E a Bíblia vai dizer que uma certa feita, Pedro estava sentado com Jesus, e Pedro diz assim: Senhor, eu estou contigo. Pedro batia nas costas de Jesus e falava: Senhor, estou contigo, não abro. Se tiver que morrer por ti, eu morro. Jesus olha para, conjecturando. Eu imagino Jesus olhando para Pedro e dizendo: Pedro, eu te conheço. Eu sei que você vai me negar.
Pedro vai dizer: não, Senhor, jamais. Jesus olha e fala: eu te conheço. A Bíblia vai dizer que agora Jesus vai para o Getsemane. E lá no Getsemane, quando Jesus termina de orar e está descendo, está vindo os guardas para prender Jesus. E quando um deles se aproxima para pegar Jesus, a Bíblia vai dizer que agora Pedro, o guarda-costa do mestre, vai lançar a espada, vai arrancar a orelha de Malco. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai pegar aquela orelha e vai colocar no lugar. Pedro começou a seguir Jesus e ele sentiu algo que ele deveria proteger Jesus. Eu quero pregar nessa noite em breves palavras o caminho da negação. Quem nunca negou Jesus? Pastor, eu? Jamais. Pode não ter sido com palavras, mas com atitudes. Às vezes nós achamos que negar Jesus é só falar: eu nego, eu não sou um crente. Mas as nossas atitudes negamos Ele. E a negação não é de um dia para o outro. São passos que você nem percebe, mas quando você cai em si, você acabou negando o mestre. A Bíblia vai dizer que quando Jesus é levado, o mesmo homem que estava do lado de Jesus, que fazia milagre com Jesus, vai falar no primeiro versículo: e Pedro o seguia de longe. O homem que estava junto, que tinha intimidade, agora está seguindo Jesus de longe. E tem muitas pessoas que são assim. Enquanto Jesus está fazendo milagre na minha vida, eu estou com Ele. Enquanto Jesus está fazendo coisas grandes, eu estou com Ele. Eu não sei para quem Deus está falando essa palavra nessa noite, mas eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus me envolver aqui hoje e dizer para você: não siga Ele por aquilo que Ele pode te dar, mas siga Ele por aquilo que Ele já te deu um nome. Siga por aquilo que Ele já te deu um nome, escrito no livro da vida. Tem pessoas que seguem Jesus enquanto Ele está fazendo tudo, mas quando Jesus se ausenta, ele começa a seguir Jesus de longe. E Jesus está dizendo: ei, nessa noite eu quero que você me siga de perto. As madrugadas de oração que você orava, os louvores que você entoava na tua cozinha lavando louça, os louvores que você falava, você transmitia para Ele lavando roupa no seu tanque. Jesus está com saudade, está dizendo nessa noite: ei, eu quero que você não me siga de longe, mas que você esteja de perto. Nessa noite Deus está falando com um grupo de pessoas aqui, que Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Se está difícil na tua vida, fica tranquilo. Ele está dizendo: eu sou um Deus que posso mudar, mas você tem que me seguir de pé. Aleluia. Mas tem pessoa que quando o vento está ao contrário, desiste, começa a seguir Jesus de longe. E sabe o que eu aprendo, irmãos? Sabe o que eu aprendi essa semana? Que se você for no aeroporto, lá tem um instrumento que fica como se fosse um pano amarrado na ponta. E eles ficam sabendo para onde o vento está indo. Se o vento estiver em uma direção, ele agora vai de outra. Porque o que faz o avião subir não é o vento a favor, e sim o vento ao contrário. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite que o vento ao contrário não é para te matar. O vento ao contrário é para te fazer subir. Ele está te dizendo nessa noite que o vento ao contrário, que a tempestade que está vindo sobre a tua vida, não é para a morte, mas é para te fazer crescer, subir. E Ele nessa noite vai te dar uma nova unção. Nessa noite Ele vai te dar uma nova unção, uma nova glória sobre a tua vida. Mas você tem que o seguir de perto. A Bíblia vai dizer que Pedro agora vai ver Jesus entrando dentro daquela sala do sumo sacerdote. E a Bíblia vai dizer que agora Pedro, ele vai ver que um povo está no meio do pátio.
e eles estão acendendo fogueira. Pedro agora vai se assentar no meio deles. Eu tenho medo de crente que fica no pátio, porque pátio é lugar de fofoca. Quem está no pátio, você nunca sabe se ele está falando de Deus ou se está falando mal do culto. Quem está no pátio geralmente está dizendo, viu, hoje o culto demorou. Você viu hoje aquele irmãozinho não tinha nada de Deus. Quem está no pátio está se envolvendo com aqueles que não tem nada de Deus. Pedro, que tinha intimidade, vai se assentar no meio de um povo que estava falando mal de Jesus. No meio do fogo estranho. Porque aquele povo que estava ali, a notícia do dia era: ele não era Jesus, não fazia milagres? O que está acontecendo? Cadê o Jesus? E Pedro está sentado no meio deles. Eu quero nessa noite chamar a tua atenção. A Bíblia diz em Salmo 1: bendito é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu vim nessa noite para puxar a tua orelha e dizer: cuidado, aí não é seu lugar. Seu lugar é dentro do lugar santo dos santos. Está na hora de você sair do pátio. Deus está te dizendo nessa noite: ainda tem uma chance para você, mas sai daí. Porque enquanto você estiver aí, nada posso fazer. Pedro se assentou no meio. E a Bíblia vai dizer que uma das mulheres agora chega para Pedro e diz: você é um deles. Pedro vai olhar e vai dizer: eu? Não. É assim, rapaz. Você fala como ele. A luz de Cristo brilha. Quem olha para você vê a diferença. Você está no lugar errado, na hora errada. E Deus está te dizendo: oh, ei, está na hora de você voltar a andar do meu lado. Deus está falando para alguém aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Aí não é teu lugar. O seu lugar é do meu lado. A Bíblia vai dizer que agora sai outra pessoa e diz: ei, você é um deles. Ele diz: não, não sou. É assim. A tua fala te denuncia, rapaz. O seu andar te denuncia. As suas roupas te denunciam. E depois de uma hora vai sair outra pessoa e vai dizer: ei, você é um deles. E ele diz: não, eu já disse que não sou. E ele olha e diz: é assim, você é Galileu. E Pedro agora vai negar a sua origem. Ele diz: eu não sou. A Bíblia vai dizer que logo após o galo canta. E quando o galo canta, ele vai olhar para Jesus. E somente olhar de Jesus ele lembra das palavras do mestre assentado dizendo: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. A Bíblia vai dizer que ele vai sair dali e vai chorar amargamente. Porque para negar Jesus são passos que damos. Não é de uma hora para outra. Primeiro ele começou a seguir Jesus de longe. Depois já estava no meio dos escarnecedores. Quando Pedro menos imaginava, ele já estava dizendo: eu não sou um dele. Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: ei, está na hora de voltar, porque ele te ama. Pedro vai chorar amargamente. E a Bíblia vai dizer que agora Pedro, ele vai sair e ele vai voltar para a sua origem, para o seu ofício. Ele volta a ser pescador. Que é isso, pastor? João capítulo de número 21. Após a morte de Jesus, terceiro dia ele ressuscita. A Bíblia vai dizer que ele vai fazer 3 aparições. A primeira para Maria, a segunda para os discípulos, e diz: Tomé, pode tocar nos cravos. E a terceira, ele vai aparecer na praia. E quem estava pescando? Pedro. Jesus chega e diz assim: ei, eu quero comer, estou com fome. E a Bíblia vai dizer que sem conhecer quem era, Pedro olha e diz: não apanhamos nada, não temos nada para comer. Agora Jesus olha e diz assim: lançai as redes ao lado direito. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro lança as redes,
ele vai pegar peixes. E ele agora vai se vestir com uma túnica porque estava despido. E a Bíblia vai dizer que ele vai se assentar na areia. E Jesus vai olhar e vai dizer: Pedro, tu me amas? E Pedro, com amargura de coração, ele vai dizer: tu sabes que eu te amo. Jesus vai olhar e vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Jesus olha para Pedro e diz de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. O amor que Jesus estava dizendo não era o amor que ele estava falando. Jesus estava dizendo: Pedro, tu me ama, o amor ágape. Mas Pedro estava dizendo: Senhor, eu te amo, mas o amor filos, o amor de um amigo para o outro. Jesus estava dizendo assim: ei, eu quero que você me ame com amor ágape. Por quê? Porque o amor ágape é um amor que tudo suporta. Jesus estava dizendo: Pedro, se tu me amar com amor ágape, você vai suportar o que você está passando. Porque o que você está passando não é para sua morte, Pedro, é experiência para você cantar o hino da vitória. Jesus olha a terceira vez e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro vai chorar. E agora ele entende, ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Fica de pé comigo nessa noite. Jesus estava dizendo assim: Pedro, por que Jesus perguntou 3 vezes se ele amava? É porque Pedro negou 3 vezes. E Jesus estava dizendo: ei, eu estou te perdoando as 3 vezes que você me negou. Jesus está dizendo nessa noite para mim e para você que Ele te ama. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, não importa o que você fez, Pedro, o meu amor por você supera isso. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: não importa o que você fez, porque o meu amor supera, vai além do que você pode imaginar. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu me ama? E Pedro olha e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus olhou para ele e disse assim: então apacenta as minhas ovelhas. Pedro estava dizendo: ei, Jesus estava dizendo: Pedro, não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, eu me esqueci, apaguei, agora você continua sendo um homem na minha presença. Deus está dizendo para você nessa noite que Ele vai restituir, que Ele veio aqui nessa noite para te dizer que Ele te ama. Oh, 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 Espírito de Deus. Oh, aleluia. Será que você pode sentir esse amor nessa noite? Será que você pode sentir esse amor nessa noite? Oh. Será que você pode dizer a Ele que você